Eu pedi médico, porque eu estava mesmo completamente... E eles disseram, os médicos são da polícia e só vão às pessoas que falam. E então, mas depois fui para Caxias e acabei por ir a um médico. E então a conversa dele era, olha, vá para a PIDE, conte tudo o que sabe, despeje o saco, que fica boa. Eram as consultas que ele me dava. Veio um indivíduo com uma máquina fotográfica e então disse, olha, está vestida, mas eu vinha para a ver nua. Mas não valia a pena ver uma merda destas. Para eles comunistas qualquer merda serve, basta que tenha um buraco e que faça os movimentos. Isso era a Madalena. E eu só sentia o flash, montes de vezes flash na cara. Agarrava-me pelos sovacos e atirava-me para o chão, aos murros, aos pontapés. Bom, enfim. Esse foi o mesmo que me tirou estas fotografias Esta. Foi o mesmo que me tirou esta. Esta não me lembro. Isto foram anos depois. Foi na minha prisão de 68. 68. Entra para a porta adentro o Tinoco. Tenho muita honra em lhe ter dado cabo da saúde. Tenho muita pena de não lhe ter dado cabo da vida. Se fosse minha presa agora, dava-lhe cabo da vida. Mas como não é a minha presa, fico na sua vida que eu vou à minha. E saiu. Eu olho para a sala e vejo, aliás, eu percebi-me que houve algumas saídas. Eu, quando estava aqui, estava sentado e estava a ver o filme pela segunda vez, ocorria-me aqui de vez em quando pensar que todos nós, mas mais em particular aqueles que nasceram depois do 25 de Abril, vivemos a liberdade e eles nasceram a liberdade porque todas estas pessoas e muitas mais que aqui não estão relatadas sofreram o que aqui ouvimos e muitas outras coisas semelhantes. Portanto, eu não posso deixar de dizer, porque senão não era eu, não é? Considero que quando às vezes ouvi alguma coisa, assim, de sorrisos ou outras coisas, enfim, ou quando sinto as saídas, eu sinto que é uma falta de respeito. Agora, eu não quero estar aqui ser eu pronto, abrimos aqui um bocadinho para quem queira fazer alguma questão e poder haver aqui alguma conversa entre os mais novos e os mais velhos. Estava a fazer um adeus a uma nossa amiga da aula que disse que não vinha, mas que afinal já chegou, porque estava impossibilitada de estar presente, mas já está. Então, alguém se atreve a iniciar aqui uma conversinha ou não? Eu vou pôr aqui o micro a funcionar. Eu é que falo sem micro. Vá, quem quer o micro? Já agora para abrir as hostilidades. Ok. Vamos para alguém antes. Não está, já está. Já está. Não é preciso. Identifica-te, Paguinho, diz ser dos mais novos ou dos mais velhos? Eu sou de meia idade. Pronto, ok. Dizem por aí, eu sou de meia idade, mas eu não acredito. E vou explicar porquê. É que se fosse de meia idade eu vivia até aos 120 anos. Portanto, não sou de meia idade. Mas, a que foi dito e até no filme, e na questão das saídas, estamos a comemorar 40 anos do 25 de Abril. E aqueles que aqui estamos de meia idade e um bocadinho mais que a meia idade, para nós, alguns,
felizmente, muitos não viveram fisicamente estas situações, mas viveram psicologicamente. Tínhamos as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E outros tínhamos uma outra coisa que eu tive. Essa vivia fisicamente, foi a troca, não é? E esta questão que também foi ali colocada por um jovem. Nós com 18, 19 anos de idade íamos à inspeção e depois íamos para o serviço militar obrigatório e depois muitos de nós, muitos, quase todos, seguíamos para a África, para a Guerra das Colónias, combater aqueles que lá, na sua terra, defendiam a sua independência. Eu creio que, agora com o Convite da URAC, fiz 2 sessões, uma no liceu para os jovens e hoje na escola Dom Manuel I. E por acaso abordei estas questões da tortura, das prisões, de Caxias, de Peniche, do Tarrafal, porque me parece que nas comemorações do 25 de Abril muito pouco se fala destas coisas. Parece que não existiram. E até se calhar para algum, portanto o filme é um bocado lento, é assim um filme tipo Manuel de Oliveira, que não tem muito cinema, movimento, mas pronto, mas é a realidade. É um filme falado na primeira pessoa. Aquelas pessoas que ali estavam sofreram aquilo. Eu, por acaso, até conheço uma série deles, com os quais não vivi, e alguns deles podemos conviver, que ainda são vivos. E muita desta gente, eu registro, que apesar deste sofrimento que tiveram, não são pessoas amarguradas com a vida. Não são pessoas que odeiam aqueles que lhe fizeram a tortura. Antes, pelo contrário, compreendem muitas das coisas e vão para a frente defendendo, no fundo, continuando a luta que os levou até ao faz agora 40 anos e depois progredir pelo 25 de Abril. A outra questão é, houve um inquérito recente que veio na comunicação social que os portugueses se revêem no 25 de Abril, e ainda bem, se revêem nos valores da liberdade, nos valores da... Agora já está. Antes não está. Está a ser pico, mas a culpa nem. No fundo, e ainda bem que assim é. Mas eu creio que depoimentos como estes, livros, escritos, muito agora está isso aí, é bom trocarmos opiniões e fazermos comparações e refletirmos sobre elas. Porque ainda hoje, um governante, os atuais, dizia, depois de ter dito que a Troika, que está em Portugal, a conduzir para a pobreza do país dos portugueses, sim senhor, muito bem, tem que ser assim. Mas a seguir disse outra palavra interessante, e que viva o 25 de Abril. Portanto, dizer que viva o 25 de Abril, dizer que amamos a liberdade e a democracia, isso é fácil. Mas praticá-la e seguir as pisadas destas pessoas que aqui estão, com reais sentimentos de igualdade, liberdade e fraternidade, conforme também aqui ouvimos, isso é um bocadinho mais difícil. E creio que estamos aqui no Instituto Politécnico, onde um conjunto de, infelizmente, de alunos que eventualmente tinham outras coisas a fazer, não tiveram a paciência de ouvir estes depoimentos, é pena. Mas também acredito que aqueles que aqui ficaram vão transmitir aquilo que ouviram, porque nem sempre estas coisas se fazem com a maioria das pessoas. Fazem-se com aqueles que continuam a acreditar. E fazem-se com aqueles, com os exemplos que tivemos ali, que apesar da tortura, da prisão, de tudo o que passaram, quando saíram de lá, voltavam sempre ao terreno da luta. Para que nós hoje estivéssemos exatamente aqui, a defender a liberdade, a democracia e essas conquistas que não devemos deixar morrer e que temos que carregar todos os dias. E termos a intenção que as palavras têm peso. Liberdade tem significado, democracia tem significado e igualdade tem significado. Não são palavras vãs. Porque dizê-las, toda a gente as pode dizer. Praticá-las já é um bocado mais fácil. Por isso, os jovens, e foram os jovens capitães de Abril, que fizeram e que ajudaram a fazer a revolução, e certamente eles são os jovens portugueses deste país, aqueles que hoje, por forças das circunstâncias,
estão a emigrar, mas aqueles que cá continuam, que hão de defender essa liberdade e que hão de repor aquilo que esta gente e que os capitães de Abril nos deram há 40 anos. Este era o testemunho que eu vos queria transmitir e não desistam, porque vale sempre a pena e um dia a árvore há de dar fruto. É o meu testemunho. Qual é o próximo? Dom Isabel. Fala em 3 Não, mas fala mais alto aí com isso, sentar a gritar, não é? Como sabem, Balizão era uma terra muito referenciada com respeito a isto da política da PIB, não é? Sei que houveram muitos jovens que sofreram muito, porque aquilo que eu estava a ouvir, muitas vezes, para mim não era estranho, porque eu ouvia falar na família, quer dizer, dos que foram, e ouvia as famílias, e pronto, e mais delas, as famílias, aquilo foi um sofrimento também horrível. Foi um pouco assim. E então, antes. Tem uma luz. Sim, também muito foram estruturados, entre eles a Mariana Balbina Juninho de Paulo, nela quando falaram das mulheres, então, também muito sofreu. Francisco Patrício, que é o pai de uma pequena Patrício, que trabalha ali na Câmara, também foi muito torturado e muitos erros. Até por acaso, essa Mariana Balbina foi uma daquelas pessoas que se firmou muito na sua palavra, foi muito mal tratada também. E teve muitos anos na empresa e que não veio mais tarde também, acabou por não estar já também muito bem nas suas faculdades mentais. E até por acaso passou-se um caso lá na prisão com ela, que alguns estavam a ser interrogados, inclusive eram mais fracos, não tinha força para conseguir. E então, isso lá certas coisas, pronto, daquilo que realmente sabia, que seria a realidade da lei. E essa Mariana Balbina Janeiro disse assim: oh, grande não sei o quê, então onde é que me conheces? Compreende? Depois da defesa. Pronto, e entre estas, muito mais, que não tenho agora bem em mente, sei que houveram muitos, além deles, foram muitos de uma terra pequena, foram presos e que sofreram aquilo daquele quadro que nós ali agora não foi mostrado, né? E até porque antigamente a PIB dizia que considerava Balizão como Moscou em ponto pequeno, que não tinha ficado depois, que era no tempo em que a Rússia estava exatamente, não se podia falar na Rússia, pois, não. E até porque eles disseram que se não fosse primeiro umas quantas pessoas que tivessem consideração por elas, eles tinham a razão de Balizão. Agora, isto também, que não tinha, só não fizeram porque nem todos eram da mesma, não era dos mesmos ideais, não é? E é isto que é muito, ainda não é tudo. Eu acho que vimos
jovens, como já disseste, para darem algum testemunho sobre aquilo que assistiram. Compreendo que alguns tenham ficado chocados até que tivessem saído, porque realmente isto choca. Nós que tivemos conhecimento nos casos mais diretos, outros menos diretos, de determinadas coisas, era só reviver das coisas como tendo conhecimento. Eu também sou de uma terra, Aljustrel, que sofreu bastante. E por isso até gostava que alguns dos jovens dessem algumas dicas para que nós compreendemos melhor. Posso dar testemunho de algumas coisas. A mais antiga que eu me recordo, eu já fiz 70 anos e estava num dia, tinha uns 9 anos mais ou menos, estava a minha casa numa pessoa de explicações particulares, aulas domésticas, e eu vimos andando assim, uma curva, e a parte de cima, conhece a Ana, que chamava Estrada de Sejana. E então vinha uma multidão enorme lá de cima do Sindicato Primeiro, a rua completamente cheia, uma reivindicação salarial, e do lado de baixo ia, em sentido contrário, um pelotão da GNR, fatos de combate, capacete, etc. E às duas vezes assistimos a disparar tiros, diziam provar, mas o que é certo é que em muitas casas, em zonas baixas, as balas ficaram lá. E houve também um ou outro morto. E muitos feridos que não tiveram coragem, que não podiam ir para o hospital, porque eram presos e então foram tratados em casa. Essa memória mais antiga que eu tenho, uma cena destas. Há um outro aspecto também muito familiar, que não posso falar a seguir. Agora, tinha pessoas muito amigas, já faleceram, que foram realmente presos, torturados. No outro, eu pensaria nas células do partido, mas alguns não pertenciam sempre, que eram suas amigas e conhecidas de família, não, mas que tinham sido acusadas por os tais informadores da PIDE, que havia a PIDE e havia a retaguarda dos informadores, a rede de informadores. E esses informadores, dizia-se que a troco de dinheiro davam pistas, mas muitas vezes erradas. E as pessoas eram presas para se investigar essas pistas. E aconteciam coisas destas. Sei, o pai de um amigo meu que esteve, não sei, forte, onde parece que entrava água nas celas, nas zonas baixas, sem luz praticamente, e muitas das vezes a água do mar entrava em zonas mais profundas e ficava em celas com 1 metro de água do mar, gelada. Enfim, um amigo meu mesmo, um ano ou dois mais novo do que eu, não quis ir para o ultramar, então foi para a França, tinha os pais em França, ia lá frequentemente, e à altura da tropa de ser chamado, não sei se para fugir, se por quê, se foi só visitar a família, como eu ia lá frequentemente, e quando ele voltou, teriam acusado que ele trazia informações de França para passar em Portugal, ou até folhetos, ou assim. Sei que ele esteve pendurado, contou-me depois, esteve pendurado no quarto andar, atado pelos pés no saguão, atado pelos pés, cabeça para baixo, numa quantidade de tempo. Isto é autêntico. Portanto, isto são coisas ligeiras, porque depois outros sofreram estas estruturas do sono e outras, a pinga de água, depois a pessoa deitada numa maca e
horas seguidas um pingo de água na testa, que a pessoa vai à loucura. Coisas deste género. São factos autênticos, está aqui, não relata-se, não factos reais. Mas pronto, eu já falei demais. Olha, só uma última coisa, esta passada mesmo com a minha família, não tive assim casos diretos na família, mas recordo-me que quando foi a campanha do Lindo Vicente à presidência da República, acho que foi na mesma altura do Humberto Delgado. A nossa casa tinha assim um terraço alto e passava ali a caravana. E a minha mãe atirou, na varanda tinha muitos vasos de hotel, porque a casa era uma malva e atirou. No outro dia, para era funcionar público, no outro dia tinha que ter cuidado, etc. E então, no outro dia, o meu pai foi chamado à vida, porque a minha mãe tinha tirado um ramo de flores do outro Vicente. E foi ameaçado, depois não se cumpriu, mas foi ameaçado que seria transferido para Bragança. Se é que isso voltasse mais alguma vez a repetir coisas daquele género. Aquele senhor que na utilizando com a água, por acaso, até pouco tempo antes tinha sido a própria União Nacional. Mas como as tais denúncias da União Nacional, era o partido do Salazar na altura. Portanto, são coisas reais que se passaram. E não culpavam nada a ninguém. Mas era interessante ouvir, enfim, o que é que tem a dizer alguns jovens. Não sei se está a funcionar, mas acho que sim. Está a maior parte da juventude. Acho que estão estantes aqui. Era mais para a juventude. Era para lhes dizer que tudo isto já se falou bastante e foi mais que suficiente para nós percebermos a verdade que estas coisas contêm. Mas o que eu queria dizer é realmente aquilo que nos toca a vós e que nos tocou a nós mais de perto. Era, sobretudo, terem uma escola como esta, ter um politécnico como este, e vocês e todos os outros jovens que têm, não sabem como era difícil, na nossa época, aceder a um ensino superior. Nem sequer como era difícil ir a um ensino secundário. Sobretudo quem vivia em meios rurais. Quem vivia numa cidade, de algum modo, ainda tinha alguma facilidade, com muitos sacrifícios da parte dos pais. Mas quem vivia em meios rurais era uma dificuldade tremenda. Era mesmo só com muita força de vontade e com muito sacrifício é que se conseguia. E quem fala de uma escola, quem fala de um politécnico, fala de uma saúde, de um centro de saúde, de um hospital. Fala dos livros, adquirir os livros, adquirir o vestuário. Telemóveis, nem pensar, uma coisa muito recente. Adquirir tudo aquilo que, em princípio, era básico para nós podermos fazer uma vida com alguma dignidade. Quanto mais haver mobilidade social. Isso não acontecia. Nem agora. Pedreiro és, pai és e serás. E assim sucessivamente. Hoje vocês lutam com outras dificuldades. É verdade que lutam. E lutam e elas são bem fortes também. Mas é preciso não esquecerem que mesmo nessas dificuldades bem fortes que estão a sentir, não sei se não serão, se estas outras não foram, e efetivamente houve pessoas que sofreram para que elas ultrapassassem. Vocês agora passam-se do seu testemunho, já essa ideia foi dada aqui. Portanto, não se esqueçam que muitos sofreram para que vocês tivessem estas belas escolas e etc, etc, mas agora também têm que não se podem esquecer disso e têm que lutar também pela vossa vida, é verdade. Nós continuamos a lutar, porque temos filhos das vossas idades, mais velhos de alguns, e temos netos, e temos que lutar por eles, e a nós, cada dia que passa, estamos a subtrair essa capacidade de os ajudar a vocês e a outros mais. Portanto, nunca se esqueçam que o 25 de Abril é uma data extremamente significativa. Só para concluir, já que esta colega falou neste tema, só para concluir, de facto, o 25 de Abril
pôs fim àquele período negro da história. É um facto. Não são contos da história, são factos. E o 25 de Abril abriu portas, só que é preciso dar continuidade. E esta continuidade está sobretudo na mão dos jovens. E era interessante que os jovens manifestassem no sentido de que o futuro, está bem, eu sei que agora há estudos com estas dificuldades diferentes das nossas, mas há futuro e portanto era interessante ouvir o que é que nos tem a dizer sobre isso. E a Hernani não fala mais. Agora falam os jovens. Os jovens Então, em primeiro lugar, queria agradecer porque já tínhamos conhecimento do projeto da Universidade Sénior, que fazer o filme e a promessa foi cumprida. O filme acho que fez jus a qualquer crítica. Não sei se os colegas que se foram embora foram que não conseguiram voltar, testemunhos tão horrendos. É muito complicado. Quem passou, quem vivenciou, é que sabe como era aquele tempo. Nós ouvimos falar, nós temos os nossos avós, nós vizinhos, como o senhor disse, mas é bastante complicado imaginar o que é estar numa sala e ser torturada ao máximo. Eu, uma pessoa de história e outras pessoas sempre nos incutiram isso desde a escola primária, e uma das nossas visitas, e foi o pedido da minha turma, de Humanidades, que fôssemos visitar o Forte Peniche. Foi uma experiência totalmente diferente. Primeiro porque a guia que nos descreveu cada sala, cada placar, o facto de as conversas entre os familiares, quando eram visitas, eles não tinham aquela privacidade, e hoje nós encaramos como fundamental o direito à privacidade como outro direito qualquer. E o engraçado é que, como o senhor disse, que muitas destas pessoas que vivenciaram estes tempos tão horrendos, que não foram 48 dias, como o testemunho disse, é que o próprio Álvaro Cunhal, ele todos os anos, quando se celebrava esta data, ele fazia questão de visitar o Forte Peniche. Ele fazia questão de não esquecer, porque nós somos um povo que luta. Historicamente, pelo menos uma professora sempre me repetiu, uma professora de história e de vários, que o nosso povo sempre lutou pelo aquilo que acreditava. E é triste ver que nós, como jovens, muitos estão a desistir e estão a ir embora. Eu pretendo ficar no país porque é a minha última opção sair daqui. E foi isso que sempre me repetiram e foi a minha educação. Pronto, eu acho que não posso falar mais por resto dos meus colegas. Sinceramente, apesar de ter dito como era um filme de Manuel de Oliveira, eu acho que o filme, a essência do filme é esta: é as imagens e a voz e os testemunhos destas próprias pessoas que fazem o filme. O que é que eu queria dizer? Eu tenho, por acaso, tocar no assunto, para vermos o assunto de uma outra vertente. É nesta altura que eu gostava de ter aqui o meu pai, que era para ele falar do outro lado. Se calhar, para nós, e que tenho consciência disso, para muitos dos jovens, falar neste tipo de questões não é assim muito claro. Nós ouvimos falar do 25 de Abril, da opressão, do racionamento, mas se calhar não temos bem noção das palavras, do conteúdo da palavra. Quem vive, por exemplo, eu vivi a minha vida inteira, os meus pais viveram o 25 de Abril, os meus avós toda a vida, fui
toda a vida tive estas histórias e estes testemunhos mesmo da minha própria família. Até o meu pai esteve na guerra colonial, de 70 a 72, veio da guerra colonial, foi baleado e coisas assim, e o que é que lhe aconteceu? Quando chegou aqui, foi inserido na PIDE. O meu pai esteve na PIDE de 73 a 74. E se calhar, não entender depois do porquê, eu neste momento tenho orgulho do meu pai ter sido da PIDE. E porquê? O meu pai nunca fez o que lhe obrigavam a fazer. O meu pai aproveitava aquele estatuto de membro da PIDE e fazia tudo o contrário que eles lhe mandavam. Ele escondia pessoas dentro de postos, dentro de casas, e quando não tinham o seu trabalho, passava as pessoas para outro país e até que foi apanhado. Não é? Algum dia tinha que ser apanhado e caricato é que foi, teve 3 meses preso, foi libertado no dia 27 de abril, teve 3 meses preso numa prisão que ele próprio construiu, da prisão da Almeida. E então acho que é diferente, porque embora houvesse membros que tinham até, como disseram, que tinham prazer em magoar as pessoas, mas havia aqueles que não, e que faziam totalmente o contrário. E era só isto que eu queria dizer, e que o documentário foi bastante intensivo, e acho que quem não entende aquilo eu acho que é porque ainda não tem muita maturidade para entender. E pronto, mais nada. Boa tarde, eu não vou lugar muito. Meu nome é Ana Fernandes, eu tenho o prazer de ser professora aqui no Instituto Politécnico de Beja e de estar ligada a uma área que é a área de serviço social, que eu acho que tem uma relação muito grande com os valores que são defendidos pelo 25 de Abril. Um dos valores principais da profissão que nós aqui tentamos ensinar, que é de assistente social, baseia-se sobretudo na liberdade, na liberdade das pessoas serem pessoas, serem direitos humanos, serem pessoas e terem os seus direitos humanos. Eu não vou fazer nenhum comentário, porque eu acho que o filme não é necessário ficção quando a realidade é tão nua e tão crua, e quando a realidade é o principal motor de aprendizagem que nós poderíamos dar aos nossos jovens. Eu acredito que, não fazendo a defesa daqueles que se foram embora, que alguns terão ido por questões de transporte, que amanhã é feriado, alguns informaram disso, não é? Gostaria também que as pessoas que frequentam a Universidade Sénior não ficassem com a ideia que os nossos jovens são totalmente desinteressados destas questões, porque não é verdade. Alguns deles disseram, inclusive, que tinham que sair, e portanto eles mostraram interesse em vir e em estar aqui nesta iniciativa. Não sou advogada de defesa dos alunos do Politécnico, mas gostaria de dizer isso em favor deles, porque efetivamente, se há alguma imaturidade ou possivelmente alguma falta de compreensão sobre estes assuntos, também existem jovens que são interessados e que se preocupam em dar continuidade a esses valores. E também, por fim, gostava de dar os parabéns à Universidade Sénior, às pessoas que contribuíram para este evento, porque na pessoa da engenheira Catarina e da professora Francisca e de todos os alunos, alguns que eu já tive o prazer de receber na minha sala de aula e que já lá foram falar com os nossos alunos, peço-vos que não desistam de nós, não desistam destes jovens, porque se a participação agora foi esta, em outro evento será a maior. Não desistam desta relação intergeracional, porque eu acho que temos todos muito a ganhar. E o Politécnico tem muito a ganhar, e os jovens do Politécnico, com aquilo que é a vossa experiência e o vosso saber. Portanto, não desistam deles, embora nem sempre os comportamentos ou as atitudes sejam aquelas que nós esperamos, mas gostava sinceramente de vos agradecer por esta iniciativa, porque acho que foi uma mais-valia, e acho que, como disse ali o Sr. Baguinho, eles de certeza, depois quando se voltarem a encontrar, vão passar a mensagem, vão falar uns com os outros e
a mensagem passará de uma outra forma. Portanto, acho que estão todos de parabéns quem tive esta iniciativa. Está operacional. Eu também gostava de dizer qualquer coisa, uma vez que estamos aqui. Tenho uma opinião por nada diferente. Estive a ver o filme impressiona, nós temos conhecimento de que estes factos existiram de facto, conhecemos até algumas pessoas que passaram por isso e toca-nos sempre. Mas o essencial, o que importa realçar de tudo isto, não é o facto de que as pessoas estiveram lá, que sofreram, mas não sei quantos. Porque o problema, de facto, é que, o caso em si é que estas pessoas estiveram lá porque estavam a lutar por qualquer coisa de muito importante. Isso é que importa realçar. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou um indivíduo que de uma aldeia, ali perto de Ferreira do Alentejo, para estudar eu tinha um problema enorme. Eu tinha que me deslocar de bicicleta por estradas que não tinham o mínimo de condições, era muito complicado. Depois andei, mais tarde, já depois de adulto, ainda para estudar, ainda tive que ir a Lisboa, cheguei a ir, já depois de estar aqui a trabalhar no serviço, trabalhava aqui durante a semana toda, e ia a caminho de Lisboa para frequentar a Universidade Nova. Foi muito complicado. Os meus filhos já foram um bocadinho beneficiados por isso, já havia mais transportes, já havia comunicações, já tinham outras condições. Mas não é só o aspecto de comunicações. Na justiça havia atropelos de todos os géneros. Não se respeitavam os direitos das pessoas como passaram a respeitar depois do 25 de Abril. Foi por estas alterações, por estes benefícios, estas pessoas todas que estiveram ali a ouvir, lutaram por esta causa. Para nos libertarmos daquele estado de coisas que eram um atropelo a todos os direitos, a todas as liberdades que nós lutámos. Logicamente, nós temos que concordar que hoje nem tudo ficou bom, que ainda continua a existir alguma coisa que não está bem, há ainda corrupção, há uma série de coisas que constantemente são faladas e salientadas. No entanto, o que importa realçar é de facto que as pessoas, isso beneficiaram todos, beneficiou o povo todo. Aqueles mesmo que lutavam para manter o estado de coisas foram muito beneficiados em relação à vida que tinham anteriormente. A vida que tinham, mesmo os que viviam melhor, viviam mal, não tinham as condições que têm hoje. Nós hoje temos tecnologia, nós hoje temos condições, temos estradas, temos tudo, coisas que não haviam na altura. É isso que importa ver. Foi por essas coisas que nós lutamos. É por essas coisas que as pessoas todas lutaram, que aqueles sofreram. É isso que importa reter e manter na consciência. Nós temos que manter e lutar para que todos os benefícios que dispomos atualmente e que foram fruto da luta daquelas pessoas, em parte, se mantenham. Isso é que importa realçar. É tudo. Mais alguma intervenção? A minha colega quer falar. Ok. Não está a ouvir. Queria dizer que os jovens que este vídeo foi extremamente importante porque nós jovens não temos a consciência de que foi esta ditadura da opressão que se viveu, mas ao ver este tipo de vídeos acho que acaba por mostrar a todos nós. E agora questiono eu como é que muitas pessoas, inclusive mais velhas, conseguem dizer e afirmar que no tempo de Salazar era bom, é que não havia pobreza, é que por mais que não falássemos, não havia as coisas que há hoje, não havia a pobreza que há hoje e o desrespeito que há hoje. E acho que isso é bastante triste, porque essas pessoas acho que vivenciaram um pouco disso. E eu questiono hoje como é que conseguem afirmar isso. E pronto, acho que era mais ou menos isso que queria dizer. E também queria dizer que, infelizmente, nos tempos que correm,
em nós jovens há uma grande descrença, porque não há emprego, porque não conseguimos superar os obstáculos. Por isso é que muitos jovens se vão embora, mas pronto, espero que isto mude, espero que consigamos lutar e deixar de preservar estes valores que foram incutidos pelo 25 de Abril, porque é extremamente importante. Eu vou dizer. Eu não me contei, desculpa, eu não me contei em relação a isto que ela disse, efetivamente, estas pessoas que ali estavam, e alguns que nós conhecemos, e que estamos conhecendo, João Honrado, que teve preso 14 anos, eu nunca vi nenhum preso político ser agressivo para aqueles que nos torturaram. Nunca vi. O João Honrado foi-lhe prometida, oferecida uma medalha por toda a sua luta. Ele nunca aceitou tal medalha, porque achava que, enquanto cidadão, ele tinha que cumprir o seu dever. E o João, que nós, muitos dos que estamos, conhecemos. Mas também conhecemos muita gente que, estando, às vezes, para ser testada no lado de Salazar, também fez como o teu pai. E a fuga de Peniche foi ajudada por um guarda republicano. Então, as pessoas, muitas vezes, eram levadas para o lado de lá, mas depois também percebiam que estavam no lado errado. E muita gente mudou, e ainda bem. Por isso, houve essa questão. Boa tarde, não era para intervir, falo aqui em nome justamente dos da meia-idade. Tenho a teoria do Baguinho, portanto, eu não digo isso, também não sou da meia-idade, também se não vivi até aos 102, não me parece. Era uma maravilha. Mas só 2 ou 3 notas relativamente àquilo que, pronto, foi o comportamento dos jovens. Eu costumo dizer que os jovens têm o mesmo comportamento e a mesma reação relativamente ao 25 de Abril que a minha geração e a geração mais velha que eu têm relativamente à Primeira República. Então tem qualquer coisa que soa como distante. Os jovens hoje têm outro tipo de preocupações, nomeadamente aquelas que aquela aluna levantou e que são muito pertinentes. Porque quando há bocado disse que, de facto, o Politécnico tem excelentes instalações, tem excelentes condições, mas também temos na região muitos alunos que não têm condições para pagar os 780 euros por dia. E ninguém passa por a cabeça as dificuldades que muitos alunos passam aqui nos Politécnicos, apesar de alguma atenção que os vários organismos, portanto, dedicam a essas situações. Portanto, os jovens hoje têm preocupações muito concretas, muito mais viradas para aquilo que é a sua sobrevivência, para aquilo que é o seu futuro, do que propriamente estas questões que são respeitáveis e que são pertinentes. Portanto, daí talvez alguns comportamentos. Agora, queria só salientar outro aspecto que tem a ver com aquilo que está a passar hoje no mundo, nomeadamente na Europa, e que de algum modo se aproxima muito destas experiências que vimos aqui. Portanto, isto não é qualquer coisa que está para trás, que desapareceu, isto é qualquer coisa que está novamente a renascer na Europa com uma força altamente preocupante. Aquilo que está a acontecer agora na Ucrânia é nem mais nem menos do que uma luta entre os progressistas e os fascistas. Chamemos as pessoas pelos nomes que devem ser, que elas têm. É o que está a acontecer na Ucrânia. Aquilo que se prevê que venha a acontecer em França dentro de algum tempo é também qualquer coisa de muito preocupante. Aquilo que está a acontecer, por exemplo, na Grécia é qualquer coisa de muito preocupante. Portanto, estes movimentos, estes fenómenos, estes processos de humilhação da natureza humana é qualquer coisa que não está a apagar. E em Portugal também há, enfim, algumas coisas também muito preocupantes. E há poucos dias, vocês viram na televisão, tal e qual como eu vi, há alguém que tem muita responsabilidade, até no contexto europeu, que foi o presidente, o Durão Barroso, a dizer que o sistema de ensino do Estado Convém era uma coisa muito boa. Portanto, estes pensamentos e estas coisas, isto não desapareceu da sociedade, isto está presente na nossa sociedade. E infelizmente, há alguns contextos muito localizados da Europa, começam a surgir movimentos que são altamente preocupantes. E eu penso que vale a pena aproveitar esta data e o 25 de Abril nesta perspectiva. O fascismo está aí a minar. E é precisamente em épocas de crise que estes movimentos territoriais,
mais violentos, menos violentos, mas todos violentos é que surgem. Aliás, seria bom as pessoas terem em conta que o Hitler subiu ao poder através de eleições livres. E o Mussolini também. Portanto, isto não está apagado. O fascismo deixou as suas raízes. Deixou as suas raízes muito fortes. E é bom que os jovens, e peçam aos jovens, e os ventos jovens, no meu caso, estejamos atentos a isso e tenhamos isso presente. Era só essa nota.